Desejo a você e toda a sua família um dia cheio da presença e glória de Deus. Eu sou o pastor Eliseu Fausto e estarei com você nesse precioso dia de meditação. Estarei expondo os capítulos 7, 8, 9 e 10 do livro 2 Reis. No capítulo 7, veremos como o profeta Eliseu agiu para salvar o povo de Israel da terrível fome que se abateu sobre o povo após o cerco. No capítulo 8, veremos que a mulher sunamita também foi beneficiada pelo profeta para não sofrer com esse tempo de fome. E nesse mesmo capítulo veremos como o profeta Eliseu se envolveu no reino da Síria após a doença de Ben-Hadad. E teremos uma breve citação da troca de rei do reino de Judá. No capítulo 9, teremos a participação do profeta Eliseu na unção do novo rei de Israel e a morte de Jezabel. No capítulo 10, veremos o impetuoso reinado de Jeú, que exterminou a família de Acabe e ainda massacrou os profetas de Baal. Vamos ao capítulo 7. O capítulo se inicia com a resposta de Eliseu ao questionamento do rei de Israel, que o culpou pelo que estava acontecendo em Israel. Eliseu, logo de imediato, entregou ao rei o veredito sobre a situação. Profetizou abundância em Israel no dia seguinte ao questionamento do rei. Um dos auxiliares do rei duvidou de Eliseu e recebeu uma sentença de morte pela dúvida. Note a diferença da fartura para a escassez. Pois, após a providência divina profetizada por Eliseu, aqueles alimentos cotidianos e mais necessários estariam por um preço de pechincha, diferente do que estava ocorrendo no período do cerco, onde não havia esses alimentos e estavam comercializando alimentos proibidos a preços absurdos, como vimos. O que aconteceu com o exército sírio é algo extraordinário. Eles ouviram o som de um grande exército vindo em direção a eles e fugiram na noite da profecia de Eliseu. Porém, como o povo de Israel estava trancado dentro dos muros, não sabiam desse ocorrido, mas Deus, que tinha providenciado essa bênção, também providenciou os mensageiros da bênção, 2 leprosos que decidiram se arriscar por também estarem sem mantimentos, já que os israelitas que os alimentavam estavam presos no cerco. Eles resolveram ir até o acampamento dos sírios e, chegando lá, o encontraram sem ninguém, porém com todos os mantimentos, roupas e tendas intactas, pois todos saíram correndo. Esses leprosos decidiram compartilhar as novas com seus parentes e compatriotas. Assim como eles os alimentavam, assim deveriam eles agora avisá-los da bênção. E foi isso que fizeram. Foram até os portões e avisaram sobre o ocorrido. O rei duvidou dos leprosos e enviou espias para verificar. Os espias constataram que era verdadeiro o testemunho dos leprosos. Foi aí que o rei passou a notícia a todo o povo, e um grande alvoroço aconteceu. E por esse motivo ele colocou o auxiliar que tinha duvidado da profecia de Eliseu para ficar controlando o fluxo de pessoas no portão da cidade. Porém as pessoas estavam tão necessitadas que passaram por cima dele como havia profetizado Eliseu, e ele morreu. No capítulo 8, o autor nos informa que o profeta Eliseu havia dito à mulher sunamita que o hospedava em sua casa para que fosse a outras regiões morar, pois haveria fome em Israel. Certamente a fome profetizada por Eliseu era sobre o cerco e a fome que veio em decorrência desse cerco. Quando as coisas melhoraram, ela retornou ao seu povo e foi até o rei para reivindicar suas posses. O texto afirma que a profecia de Eliseu quanto a esse período de fome era de 7 anos, e após esse período a mulher retornou em obediência ao profeta. O interessante é que quando ela retorna, Geazi estava diante do rei contando as proezas de Eliseu e justamente contando sobre a ressurreição do menino, filho dela, que também estava com ela no momento. E Geazi falou para o rei aproveitar a presença da mulher ali e o orientou para que perguntasse a ela se era verdade o que ele contou sobre o profeta Eliseu. E ela confirmou os fatos, e após isso o autor nos informa que suas posses foram devolvidas. O profeta Eliseu foi mais uma vez muito importante para a sunamita nesse momento. O fato de Geazi estar diante do rei sendo um leproso é um fato em aberto. Mas não seria difícil acontecer isso, pois o leproso Naamã, como vimos, não havia perdido sua função enquanto era leproso.
Logo em seguida, o autor voltou a atenção para o profeta Eliseu, onde narra sua ida à capital da Síria, em Damasco, e é recebido com honra. É possível que essa recepção obtida por Eliseu em solo sírio seja devido ao seu comportamento de hospitalidade quando o exército foi para o matar e ele os recebeu com um banquete em Samaria, como vimos ontem. Outro detalhe. Observe que o autor não descreve que Eliseu tenha rejeitado todo o presente que o sírio Azael lhe trouxe. E esse detalhe me faz entender que nesse momento de honra prestada ao profeta, sem que ele tenha feito nenhum milagre para receber tais presentes, ele os recebeu de coração aberto. Diferente do momento em que rejeitou os presentes de Naamã, pois foram oferecidos logo após o recebimento de uma cura. Que proeza, que exemplo de Eliseu para nós! O rei sírio Ben-Hadad aproveitou a presença do profeta e pediu para perguntar se a doença a qual estava enfermo era para a morte ou seria curado. O profeta Eliseu disse que a doença o levaria à morte. Porém, como não foi o próprio rei que veio ao encontro do profeta, mas havia enviado Azael, não soube a verdade dita por Eliseu, pois Azael mentiu para o rei. O autor nos informa que depois de entregar a profecia sobre a morte do rei para Azael, Eliseu fitou os olhos nele e chorou por saber, através de divina revelação, que ele estaria realizando muita matança em Israel quando começasse a reinar na Síria. Em seguida, a sequência do texto relata que a previsão do profeta Eliseu ocorreu. O rei morreu no leito de enfermidade e Azael começou a reinar na Síria. O autor continua a descrição do capítulo, voltando a informar sobre o povo do sul, onde um rei de Judá, da dinastia davídica, chamado Jeorão, que, segundo entendo pelo texto, começou a reinar junto com seu pai Josafá, que ainda vivia. Porém, esse filho se uniu com os perversos reis de Israel através de um casamento com uma das filhas de Acabe. Quero aproveitar esse momento para esclarecer uma dúvida de ordem cronológica. No livro de 2 Crônicas, capítulo 21, está escrito que Elias enviou uma carta a esse rei Jeorão aqui. Mas, como mencionei, Jeorão começou o seu reinado em Judá antes de Josafá morrer, e foi nesse período que ele recebeu uma carta de Elias quando este ainda estava na terra. Digo isso, pois alguns podem pensar que Elias enviou a carta já estando no céu. Bom, deixa eu continuar. Ainda que houve tentativas divinas para que Jeorão seguisse o caminho da lei de Deus, ele infelizmente imitou o modo perverso dos reis de Israel. E justamente por causa desse mau exemplo dele, quase houve uma destruição antecipada em Judá, mas Deus poupou o reino do sul por causa de Davi e sua aliança com ele. Mesmo assim, por causa desse mau rei em Judá, o povo sofreu alguns prejuízos, pois duas regiões que estavam debaixo do domínio de Judá se tornaram independentes dele, a região de Edom e Líbina. O pior é que o filho de Jeorão, Acasias, rei de Judá, também seguiu os atos de seu pai, servindo aos ensinos idólatras dos israelitas do norte, adorando a Baal e levantando altares a ele na cidade de Jerusalém. O autor também nos informa que uma guerra foi empreendida por intermédio da aliança desses dois reinos de Israel, que se uniram contra agora o rei da Síria, Azael. E nessa batalha, o rei da Síria venceu. O rei de Israel, tendo sido ferido na batalha, fugiu para se recuperar em Gisrael. Algum tempo depois, o rei de Judá, Acasias, foi visitá-lo. No capítulo 9, o autor retorna a comunicar o que ocorreu com o profeta Eliseu enquanto esses eventos estavam se desenrolando nos tronos desses reinos. E por uma instrução divina, o profeta Eliseu pediu para que um dos profetas pegasse um vaso de azeite e fosse ungir um novo rei em Israel, Jeú, um dos oficiais do reino. Pois Jeorão, junto com toda a linhagem de Acabe, tinha sido reprovada diante de Deus. Esse profeta foi até Jeú, que estava entre outros oficiais, e em particular fez o que Eliseu tinha ordenado. Após ter ungido Jeú, o profeta voltou a Eliseu. Em seguida, o texto nos declara que os companheiros de Jeú perguntaram para ele qual foi o assunto que o profeta tinha comunicado para ele em segredo. Após Jeú contar a verdade para seus companheiros, eles logo o confirmaram como um novo rei em Israel. E a partir desse momento, Jeú começou a perseguir o atual rei de Israel que estava ferido em Gisrael. Quando Jeú chegou em Gisrael, o rei de Judá ainda estava lá em visita ao seu amigo. Quando Jeú se aproximou da cidade de Gisrael, foram perguntá-lo se sua visita era de paz. Porém,
Após o próprio rei ter ido ao encontro dele, foi enfático em declarar sua oposição às posturas idólatras que havia instalado em Israel. E essa declaração fez o rei de Israel entender que ele queria matá-lo e fugiu gritando traição. Mas Jeú acertou uma flecha em seu coração pelas costas e morreu. O rei Acasias, que também estava com o rei de Israel, tentou fugir, mas foi morto, e o seu corpo foi levado para ser sepultado em Jerusalém, enquanto que o corpo de Jeorão foi abandonado no campo de Nabote, como Deus havia ordenado em profecia, e Jeú a fez cumprir-se. O que segue no texto é a morte de Jezabel, que foi jogada da janela por alguns eunucos que se declararam a favor de Jeú. Tudo indica que essa janela era bem alta, haja vista ter espalhado sangue nas paredes quando o corpo de Jezabel caiu ao chão. E após cair e ser abandonado, o corpo dela foi estraçalhado pelos cães, restando apenas a cabeça, os pés e as palmas das mãos. Já ouvi vários pregadores ensinando que os cães não comeram as mãos e os pés de Jezabel por causa das pinturas que ela usava, associando de um modo imaturo a rejeição dos cães à pintura com a não aceitação dessas pinturas na igreja. Bom, não sei de onde eles tiraram essa informação, pois a única pintura que ela fez, segundo o texto nos informa, foi nos olhos. E outra coisa, sejamos sensatos no ensino das Escrituras, pois aqui nesse texto o autor não desejou de forma alguma tecer algum comentário contra o uso de algum enfeite ou pintura de Jezabel. Ele apenas descreveu como ela tentou seduzir a Jeú, pintando os olhos, porém sem sucesso. Quando Jeú ordenou que ela fosse sepultada, só encontraram esses restos mortais de Jezabel, e pelo que se entende, lá ficou. Outra coisa que preciso te lembrar é que o profeta Elias era quem tinha recebido a ordem de Deus a ungir Azael como rei da Síria e Jeú como rei de Israel no capítulo 19 da primeira unidade. Porém, quem realiza esses feitos é Eliseu. Possivelmente, o profeta Elias deve ter ordenado a Eliseu a realizar essas tarefas. No capítulo 10, o autor narrou os feitos de Jeú como rei em Israel. Depois de ter eliminado os dois reis e Jezabel, Jeú foi em busca da família de Acabe para eliminar seus descendentes. 70 dos filhos de Acabe foram mortos pelos oficiais que os guardavam, pois ficaram com medo de morrerem pela espada de Jeú. E os demais descendentes que restavam em Gisrael, onde Jeú estava, foram por ele eliminados. Jeú também eliminou o filho de Acasias, junto com toda a sua comitiva que estavam vindo para visitar a extinta dinastia de Acabe. Essa atitude de Jeú fez cumprir a profecia de Elias contra a família de Acabe. Logo após esse massacre em Samaria e Gisrael, Jeú se passou por adorador de Baal, a fim de matar todos os que o adoravam em Israel. E na ida para Samaria encontrou um homem chamado Jonadab, que era da família de Recabe. Esses eram homens de honra e zelosos pela lei de Deus. Você vai encontrar um pouco sobre a história dos Recabitas no capítulo 35 de Jeremias. E Jonadab se uniu a Jeú para realizar a matança contra os adoradores de Baal. O plano de Jeú foi o seguinte: ele organizou uma reunião solene no templo de Baal para que todos os adoradores de Baal comparecessem e, após terem realizado o sacrifício, Jeú ordenou que seus oficiais matassem a todos que estavam presentes. Mas, ainda que Jeú realizou toda essa matança, exterminando os adoradores de Baal em Israel, o coração dele não foi reto diante de Deus, pois não destruiu as imagens de Betel e Dan que foram levantadas por Jeroboão. E é bem possível que essa foi a razão de Azael ter ferido muitos israelitas e conquistado muitos territórios em Israel, quando estava sob o reinado de Jeú, como declara o texto. Após sua morte, o seu filho Jeoacás reinou em seu lugar. Aqui terminamos a meditação de hoje. Hoje podemos aprender mais uma vez com o profeta Eliseu, quando por sua fidelidade a Elias, cumpriu o que ele tinha deixado para ele realizar. E um pouco antes, vimos como sua piedade o fez chorar diante das mortes que seriam realizadas por Azael, rei da Síria, e de fato foram realizadas devido à infidelidade de Jeú para com Deus. Essa atitude me leva a uma pergunta: qual tem sido a sua reação diante do mal que assola a humanidade? Você tem lamentado os pecados cometidos no mundo? Digo lamentado o pecado, pois esse certamente é o maior mal que existe no mundo.
E sei que você sabe que o verdadeiro motivo de lamento no mundo é o pecado, pois o pecado é o motivo real da constante ira de Deus sobre a humanidade. Deixa eu sugerir algo. Separe no dia de hoje, ainda que por pouco tempo, um momento para lamentar os pecados no mundo e suplique a Deus por perdão e graça sobre todo o povo mundial. Talvez você pense que isso não tenha significado algum, mas saiba que tem sim. Deus nos ouve e age através de nossas súplicas. Então, não deixe de clamar. Desejo a você um excelente dia e até amanhã, querendo Deus.